E aí, galera do sexto ano IB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto a expansão da cultura grega, as páginas 22 a 25. Novamente o assunto, a expansão da cultura grega, as páginas 22 a 25. É a nossa videoaula de História? Então, vamos nessa, pessoal! Novamente o título do assunto, a expansão da cultura grega. Vimos na abertura desta unidade que os valores e os padrões culturais gregos se disseminaram por várias regiões e resistiram ao longo do tempo. E foi no período clássico da civilização grega que a arte e as ideias tiveram seu esplendor. Por isso, esse período é conhecido como época de ouro da cultura grega. Mas, além disso, muitos conflitos também ocorreram. Gente, só para relembrar, lembra que eu falei para vocês que a história da Grécia Antiga é dividida em 5 partes, que é o período que nós estudamos pré-homérico, antes do poeta Homérico escrever os poemas Ilíada e Odisseia. Então, pré-homérico, homérico, arcaico. Então, esses 3 períodos nós estudamos no capítulo anterior. Nesse capítulo, nós estudaremos os 2 últimos períodos da história grega antiga, que é a questão do clássico, principalmente o século V, que é conhecido como século de ouro, tá certo? A época de ouro, clássico, e por último helenístico, na figura de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Período clássico, as guerras, a arte e a cultura. Já no início do século V a.C., ocorreu um conflito entre gregos e os povos persas. Estes ocuparam a região onde hoje é o Irã e, como estudado anteriormente, travaram várias guerras de conquista. Uma delas foi com os gregos, conhecida como as Guerras Médicas. Tem esse nome Médicas porque os medos eram os povos que habitavam a mesma região dos persas. Por isso que muitos historiadores dividem entre medos persa. Então, porque os medos e os persas formaram, vamos dizer assim, um único povo que ficou conhecido como persas. Então, as guerras envolvendo os persas contra os gregos ficaram conhecidos como guerras médicas, porque os persas também é conhecido como medos. Deu para entender? Vamos continuar. Muitas batalhas ocorreram e as polis, que eram cidades-estados, apesar de suas diferenças, uniram-se e formaram a Confederação ou Liga de Delos para defender o território grego. Atenas liderou a confederação, que contribuía com navios, dinheiro e homens. Atenas e Esparta realizaram várias batalhas contra os persas, que foram derrotados por volta do ano 479 a.C. Atenas saiu fortalecida desse conflito e seu governante Péricles, com o dinheiro da Liga de Delos, investiu na construção da cidade e nas artes. Então vamos lá. O que foi a Liga de Delos, tá certo? Ou Confederação de Delos? Foi uma união das cidades-estado da Grécia Antiga, das polis gregas antigas, para combater a invasão dos persas. Então, Atenas, ela encabeçou, vamos dizer assim, ela organizou a confederação, ela liderou a confederação de Delos. E as outras cidades, as demais cidades, elas investiam, elas entravam com a questão de homens, com a questão de navios, com a questão do dinheiro. E Atenas, nesse período, era governada ou organizada por uma pessoa, um governante chamado Péricles, que aproveitou esse dinheiro para investir, em vez de proteção, para investir na cidade. Por isso, muitos historiadores falam que o século V, ou a época de ouro, também conhecido como século de Péricles, devido a todo o investimento que Péricles teve na questão da cultura, das artes na Grécia Antiga. Nesse momento que várias construções vamos dizer assim, se decorreram na cidade de Atenas. Entretanto, a ação imperialista de Atenas provocou uma reação das cidades aliadas. Esparta, apoiada pela maior parte das cidades gregas, resolveu colocar um freio no crescimento do poder ateniense. Entre os anos 431
a 404 a.C., o exército ateniense enfrentou seus antigos aliados em uma guerra que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. Recebe esse nome porque a região onde fica a cidade de Esparta, fica no Peloponeso. Daí o nome, tá certo? Guerra do Peloponeso. Esparta saiu vitoriosa dessa guerra, impondo um regime oligárquico de governo em toda a Grécia. As cidades-estado gregas passaram a ser controladas por um grupo de espartanos que detinham o poder. Então vamos lá. Quando Péricles resolveu investir o dinheiro da Liga de Delos da própria cidade em Atenas, as outras cidades não gostaram. Por quê? Elas contribuíam para o desenvolvimento, para o crescimento de Atenas. Lembrando que eram cidades-estados que elas tinham, vamos dizer assim, governos diferentes. Então, Esparta criou uma liga, tá certo? Que essa liga, com outras cidades, guerrearam contra Atenas. Essa guerra entre Esparta e Atenas ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso, onde a cidade-estado de Esparta saiu vitoriosa. Já foi falado que ninguém saiu vitorioso, porque, pelo contrário, enfraqueceu toda a Grécia Antiga. No entanto, o domínio espartano não durou muito tempo. Depois de 30 anos, o exército da cidade de Tebas derrotou os espartanos, o que deu origem ao domínio tebano. As cidades gregas, enfraquecidas pelas sucessivas guerras, foram facilmente conquistadas pelos exércitos macedônicos de Filipe II, o rei da Macedônia, isso no século IV a.C. Então, as sucessivas guerras que a Grécia Antiga, as cidades gregas antigas se envolveram, fez com que enfraquecesse toda a Grécia Antiga, sendo, vamos assim, um alvo fácil para a conquista do rei macedônio Filipe II, que conquistou a Grécia Antiga no século IV a.C. A Macedônia situava-se ao norte da Grécia e tinha língua e costumes semelhantes aos dos gregos. Ao dominar as cidades-estados gregas, Filipe II iniciou uma política expansionista. Em 336 a.C., com a sua morte, seu filho Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, conquistou várias regiões, formando um grande império. Aqui nós temos um mapa da questão verde, onde fica a Macedônia. Mais abaixo do mapa nós temos a Grécia Antiga, e que a Macedônia, que é um país que fica ao norte da Grécia Antiga, que tinham a mesma língua, a mesma cultura, a questão dos mesmos costumes dos gregos, dominaram a Grécia Antiga, e com a pessoa de Alexandre o Grande comandando esse exército formado por macedônios e gregos, eles conquistaram todo o restante, chegando até mesmo na Índia. Alexandre o Grande é a criação do helenismo. O helenismo é o nome dado à última parte, ao último período histórico da Grécia Antiga. Alexandre transformou-se em uma espécie de lenda viva, um dos grandes conquistadores do mundo antigo. Mesmo tendo morrido muito jovem, com aproximadamente 33 anos, ele foi educado pelo filósofo Aristóteles entre 336 a 323 a.C. Já falei sobre isso. Alexandre conquistou e fundou várias cidades na região do mar Mediterrâneo da Grécia e do norte da África. Ele chegou também a dominar as cidades da Pérsia e também ter alcançado até mesmo a Índia. A mais famosa das cidades fundadas por Alexandre talvez seja a cidade egípcia de Alexandria, onde tem o Farol de Alexandria, que passou a ser um importante centro cultural, com uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, cuja construção foi feita com grande sucesso por Alexandre no Egito e Ptolomeu. Em suas conquistas, Alexandre levou a cultura grega aos mais distantes lugares do seu império. A fusão, fusão é mistura dessas culturas, ficou conhecida como cultura helenística ou helênica, pois os gregos também eram chamados de helenos, que foram os primeiros povos a habitar a Península Balcânica. Com a morte de Alexandre o Grande, isso em 323 a.C., o Império Macedônio ele enfraqueceu e acabou sendo fragmentado, e anos depois, séculos depois,
foi dominado pelos romanos. A cultura grega atravessando os tempos. A Grécia, como você já sabe, deixou uma rica herança cultural que foi transmitida ao longo dos séculos e difundida por todo o Ocidente. A língua portuguesa, por exemplo, incorporou muitas palavras de origem grega, como democracia, lógica, olimpíada, filosofia, geometria, biologia, arqueologia, etc. Os povos fenícios, como você já estudou, utilizavam apenas consoantes em seu alfabeto. Os gregos acrescentaram a questão das vogais no alfabeto fenício. O teatro também teve sua origem com os gregos. Inspirados pela mitologia, eles promoviam grandes festivais, onde haviam apresentações históricas ligadas aos mitos gregos. Prova tanto que a questão da criação do teatro está relacionado às festas em homenagem ao deus do vinho Dionísio. Então, o teatro moderno ele foi criado em homenagem ao deus do vinho Dionísio. Por isso, essa questão dessa relação dos personagens gregos serem bastante no teatro antigo, muito ligado com a questão dos deuses mitológicos. Então, o teatro da Grécia Antiga está muito associado, muito atrelado à questão dos personagens serem representados por deuses mitológicos, certo? Nas apresentações teatrais gregas, todos os personagens eram homens que utilizavam máscaras nas peças para representar diferentes papéis, inclusive os femininos. Com exceção dos escravizados, qualquer um poderia assistir às peças teatrais, desde que pagasse o ingresso. Havia dois tipos de espetáculos exibidos nessa época, que é a questão dos gêneros teatrais, que é a tragédia, representada por uma máscara triste, e a comédia, representada por uma máscara feliz. Esses gêneros teatrais foram os gêneros teatrais criados pelos gregos antigos. No período entre os séculos 4 e 5 a.C., a Grécia conheceu uma nova perspectiva na interpretação do mundo, deixando de lado a busca pelas explicações dos fenômenos naturais e passando para a interpretação do ser humano. Esse pensamento ficou conhecido como humanismo. Com essa mudança, passou-se a valorizar a criação, a sabedoria e as capacidades humanas. Nesse momento, o povo grego ele começou a valorizar os ideais de beleza, de equilíbrio e também de perfeição. E isso refletia também nas manifestações artísticas como o teatro, a escultura, a pintura, a música e a arquitetura. O humanismo é uma forma de pensamento onde valoriza bastante a razão. Porque os gregos antigos, eles buscavam a questão das respostas da natureza, a questão do vento, da criação do universo, muito atrelado à mitologia. Com o passar do tempo, desenvolveu-se a questão do humanismo, onde você tenta buscar essas respostas não na mitologia, e sim na valorização da criação, na sabedoria, nas capacidades racionais do ser humano. E com isso, teve, vamos dizer assim, uma valorização de outros ideais, como também os ideais de beleza, do equilíbrio, e isso refletia em todos os aspectos culturais da Grécia Antiga, como o teatro, a escultura, a pintura, a música e a arquitetura, certo? E temos aqui um exemplo maior, é essa escultura de Descobro de Miron, criado no século V a.C. É muito nítido a questão da perfeição dessa escultura, no tipo de Miron querer representar o belo, por deixar bastante clara a questão dos músculos, da expressão facial do atleta, dos músculos do atleta, na questão do equilíbrio das formas, da questão da harmonia do ser humano, tá certo? De olho na imagem, a arte grega é caracterizada por uma tentativa de reproduzir a perfeição da natureza e se traduz em imagens capazes de transmitir a ideia de racionalidade e equilíbrio. Perceber essa questão do equilíbrio. Observa-se na imagem a seguir e responde as questões. Nós temos aqui essa questão
da imagem, novamente a escultura de Escóbolo de Miron, século V a.C., onde o escultor tentou representar a questão de beleza, o belo, a questão do equilíbrio, nas formas da musculatura do atleta, nas expressões faciais do atleta, desculpa. E nesse momento eu vou aproveitar para deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Perfeição da Natureza. Novamente, o código dessa videoaula é Perfeição da Natureza, certo? No campo da arquitetura, os gregos demonstraram uma enorme habilidade de projetar edifícios públicos e templos como o Partenon. Aqui na nossa direita, a imagem das ruínas do Partenon. Construído em Atenas, ele é considerado o maior exemplo arquitetônico grego. Muitas das demais construções possuem grandes semelhanças com seus traços, os traços do Partenon. Isso aqui é uma criação do século V a.C. e nós temos as ruínas até os dias de hoje. O Partenon da Grécia Antiga, que é um símbolo e um exemplo para várias construções até os dias de hoje. Ok? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Até a próxima. Valeu!